Vamos lá então, dar início ao nosso painel. O tema que a gente vai discutir hoje é ChatGPT e suas implicâncias com acessibilidade, e não só o ChatGPT, mas quando a gente fala de IA generativa como um todo e todo esse escopo de inteligência artificial e como que eles podem impactar e como que eles podem transformar, vamos dizer assim, a acessibilidade, tanto para o bem quanto para o mal. Por que não? A gente sabe que, infelizmente, né, pode ser usado de diversas formas. Para a gente começar, eu queria pedir a vocês que se apresentassem rapidinho para o pessoal que está aqui nos acompanhando e que vai assistir esse painel depois no YouTube, quando a produção enviar para o YouTube, né, a gravação, conhecer um pouquinho de vocês. Por favor, por gentileza. Eu vou deixar o Reinaldo começar aqui, ele é a estrela aqui. Imagina, gente. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Reinaldo Ferraz, eu trabalho no NIC BR, mais especificamente no seu Web BR. Eu sou gerente de projetos e especialista em acessibilidade digital. Eu sou um homem branco, de cabelos lisos, castanho claro, de uma barba também que já está ficando branca. Estou usando uma roupa escura e eu estou num escritório aqui improvisado num quarto aqui, então tem um guarda-roupa ali atrás. Eu fico muito feliz pelo convite de participar aqui do TDC, tenho participado bastante nos últimos tempos aqui, e como o Bruno e o Álvaro comentaram, né, são muitas caras novas aí, mas muitas caras já conhecidas, né? Então, é muito bom começar a reencontrar essa turma da acessibilidade e a gente voltar a falar sobre esse tema. Né? Perfeito. Lili? Então, eu passo para a Liliane. Então. Então, sou Liliane, mais conhecida como Lili, me chamem de Lili. Por favor, eu gosto de me sentir próxima das pessoas, sim, quando me chamam pelo nome. Eu sou designer de produto, atuo com foco em acessibilidade na Accenture. Hoje estou atuando mais com os times da Song, então eu sou aquela pessoa, né, que vai atrás dos gerentes para perguntar se está ok a acessibilidade, se está sendo comprometidos, se estão realmente comprometidos com o tema nos projetos da consultoria da Accenture. Sou também treinadora de UX inclusivo hoje, na Carole. Acabei de lançar um treinamento e sou uma pessoa com deficiência física, tetraplegia, por isso que vocês estão vendo aqui na minha frente uma tecnologia assistiva, que eu apelido de Baratinha, porque ela parece uma baratinha. Aqui eu vou descrever ela para vocês. Ela é um mouse trackball, então imaginem que é um mouse bem grande, com uma bola vermelha, onde eu coloco o meu queixo e eu consigo fazer o movimento do cursor, com duas anteninhas, uma na direita e uma na esquerda, onde eu faço os cliques do mouse. Ela está presa a um suporte que está preso ao meu corpo, aqui por duas alças. Estou sentada na minha cadeira de rodas, aqui no computador, atrás de mim tem uma poltrona preta, uma parede amarela e uma cortina branca. Eu sou uma mulher de pele escura, não tão escura, eu sou morena. Estou bem queimadinha de sol, esse dia estou pegando muito sol por conta do frio. Eu uso um óculos preto, de haste preta, um óculos de grau quadrado, e meu cabelo é liso. E é isso, gente. Não tá aparecendo minha blusa aqui, porque tá calorzinho aqui hoje, então tá só meus ombros de fora. Já percebi que você não está em São Paulo, Lili, porque aqui tá um gelo. Não, eu estou no centro-oeste de Minas. Tá bem quente. Tá em um bom lugar, tá em um bom lugar. Sim, com certeza. Marina, por gentileza. Olá, gente, boa tarde. Me chamo Marina Lourenço. Eu e a Lili somos colegas, porque também trabalhamos na mesma empresa, sendo que o meu time é do Liquid Studio. Então, mas antes de tudo, deixa eu me autodescrever. Sou uma mulher branca, cabelos cacheados, um pouco assim na altura do ombro, com luzes. Estou aqui em Floripa, então tá bem frio, mas eu não sou daqui, sou de Recife. E aí eu estou usando um casaco assim, xadrez, preto, quadriculado com preto
cinza e vermelho. Atrás de mim tem um banner do TDC e uma parede branca. E estou usando um fone de ouvido. Minha formação, eu sou arquiteta, tá? E eu fiz a minha transição de carreira para a área de TI, na área de tecnologia, então sou service designer, e aí, trabalhando no Liquid Studio, a gente respira tecnologia, inovação, tecnologias emergentes, disruptivas, e aí tudo isso colocando como no design e enxergando o usuário como o centro desse processo. Então, essa é um pouquinho do que eu faço e essa é a minha apresentação. Muito grato, Marina. Tipo, você saiu da arquitetura física para ir para arquitetura digital, né? Tipo, é interessante. Pessoas, a gente vai fazer esse painel muito no modelo de bate-papo mesmo, tá? Então, eu vou lançar algumas perguntas aqui, mas a ideia é que a nossa conversa vai discorrendo. Conforme o assunto for fluindo, sintam-se super à vontade de complementando um ao outro, enfim, fazendo aqui um bate-papo mesmo bem interativo. Então, claro, com as perguntas também do nosso pessoal que está assistindo, podem mandar no chat, a Azul está aqui de prontidão para encaminhar as perguntas, então fiquem super à vontade, tá? Para a gente começar a nossa discussão, eu acho que a pergunta que assim, inicial, que acho que todo mundo que trabalha com acessibilidade chegou a se perguntar quando surgiu o ChatGPT. O que o ChatGPT representa para a acessibilidade, na opinião de vocês? O que isso pode transformar? O que isso transformou na acessibilidade? Como que vocês veem o uso de tecnologias conversacionais como o ChatGPT, não necessariamente só ele, mas nesse estilo dele de conversa, de chat e tudo mais, dentro do contexto de acessibilidade? Como que isso chegou para vocês? Eu posso começar respondendo? Pode. O ChatGPT, para mim, assim, acho que, primeiro, como usuária, vou colocar duas visões, usuária e profissional que usa o ChatGPT no trabalho. Não só o ChatGPT, mas várias outras interfaces conversacionais. Eu sou muito fã e necessito muito dessas interfaces, porque realmente o recurso que eu mais utilizo no meu dia a dia é a voz. Então, tudo que é conversacional, para mim, é extremamente acessível, né? Eu acho que o ChatGPT, ele veio assim com uma proposta bem legal de realmente reconhecer o que eu, como usuária, estou buscando. Eu falo que ele tem uma inteligência multiversal, né? Porque se eu coloco uma frase lá, uma pergunta bem simples, ele vai reconhecer o que eu estou querendo. Isso que eu acho incrível no ChatGPT, para mim como usuária, né? Enquanto buscadora de informações na internet. Como profissional, eu utilizo muito o ChatGPT, por exemplo, para descrições de imagem, que é uma questão que eu confesso, não é a minha área de especialidade. Ensino a descrição de imagens, mas não é aquela questão que você está realmente estudando sobre o conteúdo e descrevendo as imagens o tempo inteiro. Então, usar o ChatGPT para esse propósito tem sido muito bom também. Então, o que eu vejo nos benefícios que o ChatGPT traz para a vida, né? Acho que, primeiro, como usuária, essa questão dele reconhecer realmente os meus gostos, as minhas preferências, a inteligência artificial realmente aprender comigo no dia a dia. Eu percebo que quanto mais eu utilizo, mais ela fica melhor, mais ela reconhece o meu estilo de busca, né? Então, isso é muito interessante. Acredito que é o primeiro passinho aí para a acessibilidade digital realmente se tornar uma ferramenta que a gente utilize para chegar perto das pessoas, né? Não só tornar a web acessível em termos de código, mas realmente em termos de reconhecer quem é a pessoa que está utilizando a interface, como ela vai utilizar. Então, acho que, falando exclusivamente do ChatGPT, ele tem esse potencial bem grande de nos ensinar
como trazer a inteligência artificial para mais perto das pessoas com deficiência. Sensacional, Lili. Muito legal. E trazer essa visão, né? Tipo, como que dar acesso à tecnologia de ponta para as pessoas com deficiência para facilitar a vida delas. É fantástico. Gente, antes da gente continuar aqui, só dar as boas-vindas para a Thalita, que conseguiu se conectar com a gente. Thalita, que é uma velha conhecida do TDC também, né? Uma das primeiras edições que eu coordenei foi ao lado dela. Thalita, se você quiser se apresentar rapidamente. Claro, claro. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Álvaro, também aí pelo convite. Muito bom ver só rostinhos aqui conhecidos, né? Bom, então eu sou a Thalita Pagani. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos longos, uso um óculos com uma armação preta. Estou vestindo uma blusa caramelo e um poncho na cor telha ou terracota, também como o pessoal chama. E ao fundo tem o meu escritório de trabalho em casa desfocado. Eu sou profissional de acessibilidade há mais de 10 anos. Atualmente, eu sou pesquisadora de UX com foco em acessibilidade no Google. E eu sou uma pessoa neurodivergente, eu sou uma pessoa autista, eu tive o meu diagnóstico há pouco mais de um ano atrás. Então, apesar de eu estudar acessibilidade de um modo geral, hoje em dia eu estou bastante focada nessa questão de acessibilidade para diferenças cognitivas, para não somente autismo, mas também dislexia, TDAH, e vários desses outros aspectos. Muito obrigada, muito bom estar aqui. Já gostei bastante aí da primeira fala da Liliane. Bom tê-la aqui com a gente também, Thalita. Sempre. E dando continuidade ao nosso painel, seguindo com a nossa pergunta, né, como vocês veem o impacto da tecnologia, né, do ChatGPT e de outras IAs conversacionais dentro da acessibilidade? Por favor, Rei, Marina, Thalita, pode continuar, por gentileza. Tá, eu vou falar então. Bom, no meu caso, como a gente trabalha muito com essa questão de pesquisa e também por trabalho junto com o Diogo Cortis, né, que é um pesquisador nessa área de inteligência artificial, e, bom, a gente conversa bastante, e aí chegamos até nesse ponto, né, até o momento que iria sentir que essa aproximação com acessibilidade. Então, foi muito interessante essa aproximação, porque aí eu comecei a poder entender e tentar fazer algumas pesquisas mais com foco em cima desse tipo de construção, dessa construção usando inteligência artificial. E é muito interessante a gente ver as discussões hoje em dia, porque ainda tem aquela dualidade, né, que a inteligência artificial vai acabar com tudo, a inteligência artificial vai salvar o mundo, e eu acho que, no fim, a gente tem que levar em consideração que ela é uma ferramenta. Eu costumo falar para as pessoas que o ChatGPT não é um oráculo que vai responder tudo sobre a sua vida, e você precisa ter alguém controlando aquele oráculo, porque... o oráculo não, agora vamos voltar à ferramenta, né? Porque eu acho muito arriscado a gente fazer as perguntas ao ChatGPT sem a gente ter controle sobre ele e a gente aceitar uma resposta que pode estar equivocada, que pode estar errada, né? Então, por mais que ele tenha uma base de dados enorme, ele pesquisa, a base de dados é a web, pelo menos até um certo ponto, mas a base de dados dele é a web, então eu acho que é muito delicado a gente delegar essa função toda a ele. E até uma questão que eu acho muito legal, que eu acho que ele vai funcionar como essa grande ferramenta, que a gente precisa... eu acho que um grande aprendizado que a gente vai ter, principalmente para o mercado, e até com relação à acessibilidade, eu acho que a gente vai usar muita IA, a Lili já comentou um pouco sobre isso, que já está usando IA para isso, e eu acho que a gente vai usar cada vez mais, mas eu acho que a grande questão que a gente vai ter é capacitar as pessoas para que elas saibam perguntar para o ChatGPT, para essas ferramentas, o que elas desejam receber.
porque a gente está vendo uma tonelada de coisas surgindo por aí em cima de resultados de ChatGPT, gerando código também. Eu até fiz alguns testes com código, ele gerou alguns códigos bem legais até, mas o mais interessante disso foi, por que eu achei que ele gerou um código legal? Porque eu peguei aquele código, fui analisar ele detalhadamente antes de poder fazer qualquer julgamento. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta inevitável, a inteligência artificial é inevitável, a gente vai ter que aprender a lidar com ela, então eu acho melhor a gente aprender a lidar com ela do que a gente ficar lutando contra algo que está aqui para nos ajudar, né? Sem sombra de dúvidas. Marina, Thalita. Algo que Reinaldo falou e achei bastante interessante. E veio para ficar, tá, gente? E ela só tende a melhorar e crescer e evoluir. Lógico que tem suas limitações, é uma tecnologia bem recente, né? Pouco tempo, mas assim que ela foi lançada, em 2 meses, ela atingiu a marca de 100 milhões de usuários, né? E se a gente vê essa mesma marca de usuários, o TikTok, em 9 meses, conseguiu isso. Então, assim, o crescimento, a velocidade, né, desse desenvolvimento, do processo em si. E aí, lógico que tem muita coisa para ser ajustada durante o processo, né? Por exemplo, a Lili falou que gosta muito de conteúdos visuais que você pega, né, com a inteligência artificial. E aí tem até um dilema, né? Porque os direitos autorais disso, né? Então, se a gente fala de acessibilidade, a gente fala de inclusão e ter o cuidado até da própria responsabilidade ética de não ferir, né? Por exemplo, a pessoa, ofensas, por exemplo, direitos autorais, estereótipos maldosos. Então, uma linha tênue, né? Mas a tecnologia, a gente tem que ser bem utilizada, né? Como o Reinaldo falou, é uma ferramenta, né? E acho que a humanidade não precisa depender exclusivamente disso, mas uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de informação, enfim. Acho que é o meu ponto de vista em relação a isso. Beleza, Mari, obrigado. Thalita. Muito bom. Oi, nossa, complementando aí a visão do Reinaldo e da Marina, concordo totalmente, né? O ChatGPT, ele é mais uma ferramenta, ele é uma tecnologia aí que tem muito potencial. O problema é que, assim, a gente vê os dois lados. Ou tem gente que tá achando que ela é muito mais perigosa e danosa do que ela é, ou que ela é muito mais interessante e mágica e genial do que também ela é, né? Eu já usei várias vezes o ChatGPT, você começa a perceber que existem limitações, que o texto, muitas vezes, que é um pouco repetitivo, que às vezes segue um mesmo formato ali de respostas, e tem também uma questão que a gente precisa considerar, que muitas vezes existem muitos artigos alarmistas, né, os perigos da IA, mas uma tecnologia, ela não é, assim, por padrão, né, ela não é inerentemente boa ou ruim, vai da forma como ela é desenvolvida, monitorada, treinada, e utilizada também ali pelas pessoas. Por isso que é muito importante essa questão que a Marina falou de aspectos éticos, da gente estar revisando esses modelos, né? Porque o ChatGPT é uma ferramenta que usa o que a gente chama de modelos ali de linguagem, né? Então a intenção dele é pegar, assim, tentar dar respostas de uma forma mais humanizada, mas usando como base conhecimentos que tem ali na base, né? Então não é a ferramenta não está inventando coisas, ela não está sendo exatamente inteligente, ela está reproduzindo conhecimento só de uma forma mais simplificada para as pessoas, né? Sumarizada, resumida. E aí, dependendo dos conteúdos que ela utiliza para buscar essas informações, ela pode estar reproduzindo justamente vieses, preconceitos. Então, por isso que é bem importante também, até
nós, como pessoas usuárias do ChatGPT, a gente também sinalizar quando a gente percebe respostas que são indevidas, que são preconceituosas, que reproduzem estereótipos, porque uma coisa muito interessante dessas tecnologias de inteligência artificial é justamente que elas têm esse aprendizado contínuo, né? Então não é assim, o que está apresentando ali vai ser sempre assim, aquele conteúdo nunca vai mudar. Então, acho que é importante também a forma como a gente usa, a gente também dizer para ela, assim como a gente fala para as pessoas, educa as pessoas, isso não é legal, mas isso é ruim, isso que você falou é preconceituoso, essa informação é falsa, isso não procede. A gente também tem que ter esse comportamento ali com as ferramentas de inteligência artificial, né? Se gera uma imagem que seja ofensiva, se gera um texto que tenha informações completamente incorretas, quando a gente sinaliza, quando a gente aponta, né, isso para a ferramenta, a gente também está ajudando a que ela se torne melhor para as outras pessoas ali, né, para que ela aprenda e corrija esses conteúdos para outras pessoas. Mas é uma ferramenta que tem muito potencial realmente para uso para usos diversos ali para pessoas com deficiências ou com diferentes características também. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas com deficiência cognitiva, com alguma dificuldade de leitura, muitas vezes você, para buscar uma informação, você fica com uma sobrecarga muito grande na busca, e com uma dificuldade de decidir, de resumir todas aquelas informações que você está procurando, e o ChatGPT ele pode ser muito útil para isso. É quase como se fosse uma conversa, realmente. Então, você faz uma pergunta, como se você estivesse perguntando para uma pessoa, e você, ao invés de você receber um monte de resultados ali de uma busca, você recebe um conteúdo mais resumido, muitas vezes em lista. Você pode continuar aquela conversa também, ele entende, né? Se você fizer uma outra pergunta, não vai entender como se fosse uma outra busca. Vai entender que está dentro daquela mesma conversa. Então, isso pode ser muito benéfico para pessoas por exemplo, com dislexia, com TDAH, pessoas autistas, ou a gente tem que pensar também num público que é muito grande, que também se beneficia de acessibilidade, que são as pessoas idosas, que têm, às vezes, mais dificuldade com a tecnologia. Então, como que às vezes pode ser muito mais natural interagir ali com o ChatGPT, fazer uma pergunta para obter uma resposta mais fácil, até uma receita, né? Me dá uma receita de um bolo de fubá com imagens, por favor. E você vai receber ali todas aquelas... Você vai receber aquilo tudo já pronto para você. Outros usos também que são bem interessantes, né? O pessoal fala muito, assim, acaba alardeando muito para algumas coisas, como substituir empregos, mas o pessoal às vezes esquece de falar de funções muito úteis, como ajudar as pessoas a se organizarem nas tarefas que elas têm para fazer, ajudar com lembretes. Então, pessoas com deficiência cognitiva às vezes podem ter muita dificuldade nas funções executivas, principalmente de se organizar no trabalho. Eu mesma, que tenho um nível 1 de suporte de autismo, tem dias que eu tô assim, perdida nas coisas que eu tenho que fazer, né? Então, ferramentas como o ChatGPT podem te ajudar também. Se organizar em rotinas, calendários, nas suas listas de tarefa. E uma coisa muito importante, ajudar com a comunicação. Muitas pessoas neurodivergentes têm dificuldade, muitas vezes, de se expressar. Acontece que, às vezes, a gente erra o tom na hora que a gente está falando. Ou às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que eu tô sendo amigável? Ou será que eu tô sendo rude? E às vezes a gente não consegue perceber essas nuances. Já teve uma situação que eu precisava solicitar uma segunda via ali de um documento para um hotel, e eu falei, mas eu não sei a melhor forma de fazer isso. E eu ainda tinha que fazer em inglês, né? Mesmo tendo ali habilidade com inglês, eu me senti muito insegura. E eu pedi uma ajuda pro ChatGPT para escrever esse e-mail. Claro que depois eu revisei, não utilizei exatamente o texto que foi colocado, mas me ajudou a entender como eu poderia escrever, falar, me dar uma ideia de como falar isso de uma forma mais educada, de uma forma mais polida, e também, então também é uma ferramenta que pode ser útil, né, pra gente, assim, como que eu falo para um amigo meu que eu não vou no churrasco dele do final de semana de uma forma educada que não deixe ele chateado? Às vezes a gente pode não saber. Para algumas pessoas pode ser óbvio como falar isso, mas às vezes para uma pessoa autista a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade, né? Então a gente também pode usar isso não só assim,
gerar ali o texto e pronto, a gente vai usar daquele jeito, mas até para a gente entender esses padrões de comunicação e falar, então essa é uma ideia, é uma sugestão, como se a gente estivesse realmente pedindo uma ajuda ali para alguém, né, de como se comunicar melhor, né, e tira um pouco também dessa carga cognitiva, às vezes da gente pensar se a gente está falando da melhor forma, da forma mais adequada. Deixa eu reforçar um ponto. Só um ponto que a Thalita trouxe, e o Renato comentou também, é essa questão de criação do prompt, né? Acho que uma coisa que eu tenho feito muito, até um hack de prompt de ChatGPT, é pegar as diretrizes, por exemplo, do Gaia, vou dar uma dica aqui, as diretrizes do Gaia, e pedir para o ChatGPT escrever um texto, pegar um texto que você mesmo tem escrito, e pedir para ele tornar aquele texto em acordo com a tal diretriz do Gaia. Isso é incrível, isso eu faço com o WCAG, com o Papo Gaia, com o Orcel também, da Sandiara, né? Então, assim, esses conteúdos publicados, diretrizes de acessibilidade, publicados na internet, você consegue puxar para dentro do ChatGPT e transformar aquilo a favor da acessibilidade, né? Isso eu faço muito no trabalho, assim, ajuda demais. Eu acho que acelera muito o nosso trabalho, né? Que legal, Lili. E até pegando um gancho nesse ponto que você trouxe, lançando aqui uma outra pergunta para vocês. Como que vocês acreditam, como profissionais de acessibilidade, que ferramentas de inteligência artificial, né, e não só o ChatGPT, mas outras ferramentas também, até o próprio DALL, o Midjourney e tantas outras que a gente tem, né, relacionado ao tema, como vocês acreditam que elas poderiam facilitar a implantação de acessibilidade dentro de uma empresa? Como que elas podem ser aliadas nossas, profissionais de acessibilidade, para a gente ter ali uma eficiência maior na implementação de acessibilidade, de a gente trazer elas de alguma forma para trazer ganhos para o nosso dia a dia? Como vocês veem isso? Bom, eu posso começar respondendo. Eu acho que, assim, já achei muito legal aí esse ponto que a Liliane falou, né, de você poder pegar diretrizes já existentes e pedir para reformatar ou transformar ali um texto, um conteúdo dentro dessas diretrizes. Então, aí você tem um potencial quase de usar a ferramenta como uma ferramenta auxiliar ali para ajudar na conformidade ali de acessibilidade. Acho que uma coisa também que pode ser muito interessante é ajudar, por exemplo, a escrever textos melhores, né? Então, pedir ajuda para essas ferramentas assim, para transformar, resumir o texto, ou transformar um texto numa linguagem mais acessível, transformar o texto em linguagem simples, né? Que em inglês o pessoal chama de plain language, e que isso também é uma coisa que a gente pensa bastante ali em acessibilidade a nível funcional, né? Mas tem muito essa questão da acessibilidade a nível do conteúdo, né? Facilidade de você conseguir entender, compreender aqueles conteúdos. E possivelmente, como muitas dessas ferramentas elas têm suas extensões, seus plugins ali, pode ser até que no futuro elas tenham algumas ferramentas adicionais até para inspeção, que talvez você possa colocar trechos de código e que ele possa te ajudar a identificar, né, violações ali de acessibilidade, talvez ajudar como dar sugestões de como você poderia melhorar aquele código, ou identificar ali para algum texto, né? Olha, esse texto aqui está de acordo com a WCAG, e talvez a ferramenta indicar ali violações em questão de linguagem, em questão de termos, que falta definir abreviações, por exemplo. Então, ainda assim, não cheguei a usar o ChatGPT nem nenhuma outra ferramenta assim para questões de acessibilidade. Então, estou partindo aí muito numa questão aí de hipóteses, né, de potenciais usos. Ferramentas que geram imagens, eu acho que elas também, o que pode ser bem interessante é para elas ajudarem justamente a gente conseguir ilustrar melhor
conteúdos, né, para que fiquem mais acessíveis ali para pessoas com deficiência cognitiva que às vezes podem ter mais dificuldade só com texto, né? Então facilita ali, a gente às vezes não fica só na dependência de ter de ter alguém, de ficar buscando ilustrações em bancos de imagens, que às vezes a gente demora um tempão, mas fala assim, olha, eu quero um ícone assim, né? Eu quero um ícone que seja dessa forma, que seja, por exemplo, um lápis escrevendo em um papel, como se fosse uma lista de tarefas, e ele gera uma imagem dessa simples que eu posso ilustrar um texto, posso ilustrar um determinado material. Mas o que falha nessas ferramentas é que elas não fornecem ainda os textos alternativos, né? E, inclusive, acho que isso seria uma coisa bem interessante, que até o Reinaldo já até testou ali no artigo do site dele, que é justamente colocar uma imagem e pedir para a ferramenta tentar descrever. Isso, se ela conseguisse fazer muito bem, o que eu acredito que vai demorar muito, porque existem muitas imagens complexas, seria também um uso muito interessante ali de ChatGPT para acessibilidade. E olha, nesse quesito, Thalita, eu falo por mim, quando eu peço para ele, submeto um prompt pedindo uma imagem, se ele trouxesse as imagens com uma descrição mínima que seja de cada uma que ele criou, me dá uma autonomia tão grande para ilustrar artigos, para ilustrar materiais de uma forma geral. Sonho com um dia que isso virar realidade. Eu acho que a Thalita, ela foi num caminho que fica difícil entrar em algum outro detalhe mais específico, mas eu acho que sim, é exatamente isso, é facilitar o nosso trabalho de cuidado com acessibilidade, para a gente estar em conformidade com as diretrizes do W3C, mas eu acho que tem um ponto que é algo que eu ainda... É uma coisa que eu sempre vivo batendo nessa tecla sobre a questão de semântica, de significado, e eu acho que essas ferramentas elas podem trazer, facilitar um pouco a compreensão de termos específicos e dar mais significado para conteúdo, né? Apesar de eu ainda sinto que ainda tem uma certa distância disso, né? Porque, principalmente a gente pensando em português, né? Até hoje o Google ainda traduz contra filé como against beef, né? E hoje alguém me mandou um teste que eu achei fantástico. Jogaram no Google a palavra Santana, e aí, sem contexto nenhum, aparece um mapa do bairro, aparece o Carlos Santana do lado, e embaixo aparece uma propaganda de venda de Santana usado, de carro usado. Então, tudo bem, é uma palavra muito específica, é algo que tem muitos significados para a língua portuguesa, mas eu acho que a gente está eu acho que essas ferramentas, elas podem ajudar a gente a colocar mais significado para esse conteúdo, porque quanto mais significado, quanto mais, principalmente metadados que a gente puder acrescentar nessas informações, eu acho que a gente consegue fazer a máquina compreender melhor aquilo que a gente quer e trazer um melhor resultado. Mas acho que não deve demorar um pouquinho, mas eu gostaria de ver esse tipo de coisa. Também. Espero que eu esteja vivo para isso. Acho que não vai demorar tanto não, Bruno. Acho que com a entrada da inteligência artificial aí no mercado, assim, de uma forma tão expansiva, acho que os produtos vão se tornar cada vez mais intuitivos no sentido da IA, né? De reconhecer realmente essas funções mais automáticas. Uma das coisas que eu faço muito é conhecer o que está sendo lançado de inteligência artificial. E é difícil, viu, gente? Porque parece que a cada hora alguma empresa está querendo passar na frente de outra empresa que lançou uma solução, enfim. Então, são muitas soluções. E duas coisas em específico, assim, que eu acho que é muito interessante a gente ficar bem atento, são as produções que a inteligência artificial consegue fazer por nós, né? Eu falo da operacionalização dessas funções. Por exemplo, o próprio Copilot da Microsoft, que cria toda uma apresentação em PPT. Como que a gente torna isso acessível no sentido de, claro, trazer todas as diretrizes de acessibilidade dentro desse PowerPoint, mas também como tornar essa apresentação o mais acessível possível para quem está assistindo, para quem não está assistindo a apresentação desse PowerPoint e para quem realmente não está compreendendo o que está no PowerPoint. Quem está vendo, quem não está lendo e quem não está escutando esse PowerPoint, né? Então,
como a gente traz prompts. Acho que o prompt é a grande sacada dessas inteligências artificiais automáticas, onde a gente consegue realmente mostrar para a ferramenta o que eu quero. Então, eu quero uma apresentação sobre tal assunto, com acessibilidade, e descrever todos os comandos de acessibilidade que eu quero nessa ferramenta. Eu quero cores com contraste, eu quero textos pequenos, com parágrafos de tantos caracteres, com tal espaçamento, eu quero títulos com tal tamanho. Então, assim, especificar exatamente o que a gente quer é muito importante para trazer essa apresentação acessível. E outra sacada é a própria legendagem de vídeos. Gente, eu lembro que antes da inteligência artificial sair, era tão difícil você legendar um vídeo. Você ir, sei lá, para um Premiere da vida, ir naqueles programas super complexos, né? Eu mesma já desisti de aprender ferramentas de design e desistir de um conteúdo, porque estava muito difícil, eu tinha que aprender só por conta de uma legendagem. Então, hoje, qualquer aplicativo que você pega está legendando o vídeo automaticamente. A própria transcrição automática do YouTube é algo que veio bem antes dessa explosão do ChatGPT, mas que é uma questão muito importante para a acessibilidade. Então, assim, reconhecer, sabe, o que é acessibilidade dentro da inteligência artificial e como utilizar isso a favor da acessibilidade. Né? Não tornar isso complexo, mas usar o simples, que funciona. Acho que isso é bem importante para nós que estamos no meio desse caminho. Perfeito. Concordo com as falas anteriores. Eu acredito que você ainda vai enxergar, viu, Bruno? Isso ainda há de acontecer. Espero que Lógico, não. a gente percebe que estamos a passos lentos, né? Mas eu vejo, por exemplo, a Laísa, que estava palestrando hoje à tarde, esse curso que, meu Deus, engenharia que utiliza tecnologia assistiva. Então, é algo que não se pensava antes e não se colocava isso na academia, né? E aí, como a importância, por exemplo, da educação, é a gente educar pessoas. Então, a gente entendendo a necessidade desse tema, a gente vai treinar tecnologia. Então, como é o modelo de IA, somos nós que treinamos, né? Então, como sociedade, também precisamos ser treinados, né? Deixar o preconceito, muita coisa que a gente precisa aprender como humanidade mesmo. Mas eu acredito que muitas empresas já estão enxergando isso como uma necessidade, né? Se a gente pensar em sociedade, a gente está bem diferente há 10 anos atrás, né? Sim, sim. É muito interessante, né, a gente perceber até na fala de vocês todos aqui, a semelhança de a inteligência artificial é uma coisa que é produtiva, é uma coisa que nos ajuda, é uma coisa que vem trazendo possibilidades, né, vem trazendo caminhos novos para a gente trabalhar e explorar. E pensando em caminhos novos, eu queria ouvir de vocês. O que que vocês esperam? O que que vocês gostariam? O que que vocês, se vocês fossem lançar, tipo assim, uma proposta para uma OpenAI da vida, para fazer algo nesse sentido, utilizando a inteligência artificial, o que que vocês gostariam de lançar? O que que vocês gostariam de propor que fosse desenvolvido utilizando a inteligência artificial, pensando no mundo da acessibilidade? Eu acho que eu vou até aproveitar uma fala da Lili falando sobre os vídeos, porque eu lembro bem dessa época, né, da gente ter vídeos e tentar legendar vídeos, e você tinha que assistir, sincronizar, fazer a minutagem dos vídeos, era um perrengue. Hoje, bom, eu gosto de... hoje eu faço um negócio que eu achava um absurdo, que era editar vídeos no celular, e hoje eu uso uma ferramenta no celular que eu acho fantástica, mas o que eu fico imaginando é, pensando na acessibilidade dos vídeos, como que a gente pode ter, no futuro, ferramentas que gerem uma audiodescrição,
ou que consigam gerar uma interpretação de Libras para vídeo, porque hoje a gente tem ferramentas, avatares, né, que conseguem interpretar texto, mas ainda tem um processo entre o vídeo virar o áudio virar texto e esse texto virar sinais. Então, e aí essa parte dos sinais, e é entre esse momento entre o texto e o sinal que entra o meu sonho por essa questão de semântica, que é nesse meio tempo que a gente precisa conseguir ajustar essa semântica para que esse texto que está vindo de um vídeo consiga ser interpretado de forma adequada por um avatar de Libras, sei lá, talvez vai ter uma janela que vão ser criados janelas de Libras, né, avatares de Libras automáticos. Então, e eu acho que a tendência é a gente ter isso num futuro próximo, porque o consumo hoje de conteúdo a grande maioria hoje é em vídeo, né? Então, tem muito material sendo criado em vídeo. Hoje em dia, se você fizer uma pesquisa de, sei lá, qualquer coisa, os primeiros resultados vão ser em vídeos, né? E se for uma pesquisa, por exemplo, você está jogando um jogo, você quer saber como você encontra um item específico, você não vai achar um blog em texto dizendo, olha, vá até a sala tal e procure a chave tal. Você vai ter que assistir um vídeo de pelo menos 5, 15 minutos para poder saber como chegar nisso. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais conteúdo em vídeo e eu espero, eu acho que produtos que possam tornar os vídeos mais acessíveis. Pegando um pouco de carona nessa questão do que o Reinaldo falou de vídeos, uma coisa que eu esperaria seria justamente ter a transcrição dos vídeos em texto. Eu, muitas vezes, tenho dificuldade para determinados conteúdos para eu acompanhar em vídeo, mesmo colocando ali acelerado, né, o vídeo acelerado, muitas vezes para mim é mais fácil, até para eu ir e voltar, ou para eu ir me concentrando em etapas ali, eu preciso de texto. E é isso que o Reinaldo falou. O texto está sendo cada vez mais escasso, né? Acho que o conteúdo em vídeo realmente ele é muito bom, ele tem potencial, não é um conteúdo inacessível. Mas a gente tem que entender que tem muitas pessoas que preferem consumir o conteúdo em outros formatos. Então, assim, para mim, se tem o vídeo, mas além da legenda, se eu tenho acesso a uma transcrição daquele conteúdo do vídeo, para mim é ótimo. Muitas vezes eu vou acompanhar por aquela transcrição. Tem até um canal que eu acompanho no YouTube, que é de receitas de pão, e ele tem a transcrição dos vídeos, né? Então, para mim, quando eu ia fazer pão, né, na pandemia todo mundo quis fazer pão, eu usava ali o texto mesmo para me guiar. E outra coisa também que eu gostaria seria muito para transcrição de mensagens de áudio. Eu sei que mensagens de áudio elas são muito acessíveis, né? Elas são mais fáceis de você enviar para muitas pessoas, mas para mim muitas vezes é difícil para mim ter que ouvir. Só que eu parei de brigar com essa questão do áudio, que eu falei que eu pensei que é uma batalha perdida mesmo. Mas o que me ajudaria? Ter a transcrição, né? De forma nativa dentro dos aplicativos. Existem alguns aplicativos, né, que você consegue compartilhar o áudio e ele transcreve. Mas, poxa, tendo isso nativo ali dentro do aplicativo, seria muito benéfico para várias pessoas, né? Até para permitir que os textos sejam pesquisáveis, o que não acontece com os áudios. Eu sei que o WhatsApp já está em projeto disso, já vazou algumas notícias de que parece que eles estavam fazendo algo relacionado a isso, e se eu não me engano, eu acho que o Telegram já tem, ou também está tendo alguns recursos nesse sentido. Então eu vejo que isso seria muito, muito benéfico. Por exemplo, as transcrições para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, e até mesmo para pessoas com deficiência cognitiva ou com pessoas que poderiam ter mais dificuldade de acompanhar ali realmente o conteúdo em vídeo. Então, é sobre a gente ampliar as possibilidades, né, a forma como as pessoas podem consumir o conteúdo na internet. Eu confesso que um dos motivos de eu preferir o Telegram em vez do WhatsApp é justamente o bot que já extrai textos de imagem automaticamente e faz a transcrição de áudio automaticamente, que super facilita no dia a dia pra gente, né? É um dos motivos que eu prefiro o Telegram em vez do WhatsApp. Boa. Pegando um gancho também que o Reinaldo e a Thalita trouxeram sobre vídeo, a gente vê, né, como o Reinaldo trouxe,
Cada vez mais o vídeo tem sido mais utilizado. Realmente o vídeo ele aproxima muitas pessoas, traz um conteúdo muito rápido e é até mais fácil de você criar o conteúdo em vídeo do que escrever um artigo, né? Publicar um artigo, ter um blog para publicar o artigo. Antes disso, criar um blog acessível. É uma coisa bem complexa, a gente não tem isso tão facilmente, né? Eu falo que existem inúmeras ferramentas de se criar sites, criar blogs, até gratuitas, mas a acessibilidade ali, zero, ou quando tem, não é aquela acessibilidade que realmente funciona, né? Isso já é uma problemática. Então, linkando nos vídeos, tem uma coisa que eu sinto muita necessidade, é a questão da universalidade da língua, né? Da tradução das línguas. Eu acho que aí ela pode melhorar cada vez mais essa questão de você comunicar com pessoas do mundo inteiro com a sua própria língua. Eu acho isso muito necessário, mesmo a gente estando em um país onde o inglês é uma língua muito requisitada no seu trabalho, né? Para nós trabalhamos com tecnologia, o inglês é algo que te tira do cerne, né? Se você não tiver inglês, você não cresce na carreira. É quase isso que a gente vive hoje em dia, por conta de comunicação. Então, eu percebo que muitas vezes em reuniões, você vai fazer uma reunião com um cliente dos Estados Unidos, você é do Brasil, você não fala português, você perde aquela reunião, aquela oportunidade de estar trabalhando junto de um cliente por conta da língua, né? Como que será isso com a inteligência artificial? Eu sei que o Google já tem isso no BART, né? Ainda não está disponível para a gente no Brasil, mas a gente já consegue conversar pelo próprio Google Meet, eu falando em português, vocês em inglês, e vocês compreendendo a minha fala em inglês, e eu compreendendo a fala de vocês em português. Então, acho que isso seria muito benéfico para essa questão de comunicação global, né? De crescimento da comunicação entre várias pessoas no mundo. Isso é uma coisa que eu gostaria que fosse assim, lançada rápido, que as pessoas soubessem utilizar, que realmente fosse benéfico para todos. Perfeito, Lili. Você perguntou sobre como a gente poderia, o que você melhoraria utilizando a inteligência artificial. Eu penso em plataformas educacionais. A gente sabe que o EAD já existia antes da pandemia, mas com a pandemia a gente viu a necessidade, todo mundo teve que ficar em casa, isolado, e tivemos que lidar com a educação EAD. Então, nem todo mundo estava preparado para isso. Então, não só pessoas autistas, TDAH, enfim, todas as pessoas que precisam de uma certa necessidade de atenção, enfim. E aí, eu acho que a IA, lógico, se você vê uma plataforma educacional de muitas faculdades agora melhoraram, mas às vezes o relacionamento não é tão fluido. Então, eu acho que a IA poderia melhorar isso mais ainda, né? Por exemplo, se a gente perceber com o ChatGPT, a conversa é mais fluida em relação ao chatbot, né? Ele já está programado com aquele texto para aquele tipo de cenário. Se for um cenário totalmente diferente, ele não vai conseguir te responder, né? Então, como isso é prejudicial, né? Então, acho que pensando em melhoria, utilizando a IA e para atender e ser um atendimento acessível a todo mundo, a área da educação acho que é um bom ramo, é uma boa área para ainda se investir nisso. Perfeito, Mari. E, gente, uma coisa assim que me deixa triste aqui no TDC é que os painéis são muito curtinhos, né? E a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Mas eu queria deixar uma última pergunta aqui para vocês, antes da gente passar para as despedidas. A gente sabe, por exemplo, que existem empresas que têm os ditos plugins milagrosos de acessibilidade, né? Os plugins mágicos que você coloca numa página e automaticamente tudo fica acessível.
E o principal argumento que eles usam para convencer as empresas a contratar o serviço deles é justamente que eles têm uma inteligência artificial por trás que garante, né, a interpretação do conteúdo e que vai ficar acessível. Só que nós todos aqui sabemos, né, que não fica de fato. Como vocês pensam que seria uma forma inteligente, uma forma estratégica da gente tratar sobre esse tema, né, de não deixar a inteligência artificial, o conceito todo da IA generativa e tudo mais, ser usado contra a acessibilidade em vez de a favor, como é o caso desses plugins mágicos que a gente vê por aí, falando que com inteligência artificial, em passe de mágica, um site fica acessível. É um passo para trás, não, vários passos para trás. Quando a gente está tentando tornar a web acessível, assim, de uma forma inspiradora, falando de uma forma inspiradora, né? Existem esses plugins que vêm para tornar a web inacessível, né? Com essa narrativa contrária. Eu, sendo bem breve, eu acho realmente algo que atrapalha muito o crescimento do conteúdo que realmente é acessível, né? Por exemplo, Reinaldo Ferraz, Thalita Pagani, que vem aí há tantos anos já trazendo essas diretrizes de forma responsável, de forma sensata, né? Então, acho que o conhecimento, ele cresce e ultrapassa essas ferramentas, esses plugins rápidos e essas formas tão relâmpago, né, de tornar o site acessível. Eu acho que é um tipo de batalha complicada, porque eu acho que a gente lida muito mais com a questão comercial e de marketing do que técnica, porque muitas vezes, e não é só questão do plugin, às vezes a história de colocar um íconezinho para aumentar e diminuir fonte, que às vezes está inacessível também, você tem recursos que são colocados só para poder parecer que está acessível, só para poder dizer, olha, nós trabalhamos com acessibilidade. E eu sempre bati na tecla da acessibilidade invisível, que você consegue deixar um site totalmente acessível sem falar nada para ninguém, mas todo mundo consegue acessar. Então, talvez, eu acho que a nossa... pegando um pouco até no que a Lili comentou, né, acho que de trabalhos que a gente vem fazendo em prol da acessibilidade, eu acho que a gente empoderar as pessoas para compreenderem as questões de acessibilidade, eu acho que é muito importante, porque aí as pessoas começam a entender que aquele botãozinho que está ali, que pode estar, tá colocando um alto contraste, ou então está aumentando uma fonte, ela também pode ter isso no próprio navegador dela, ela pode ter isso no movimento de pinça do celular dela, ou então, eu quero tirar os movimentos os movimentos que aparecem na tela do site ou do aplicativo. Tem uma configuração nos computadores, nos celulares, para você tirar esse tipo de movimento. Então, eu acho que tem um ponto que eu também acho que é extremamente importante, que é a gente desmistificar que acessibilidade é uma questão técnica. Acessibilidade é uma questão humana, que a gente precisa empoderar as pessoas para que pessoas que não estejam envolvidas com a questão técnica consigam detectar essas barreiras e consigam entender o que está acontecendo ali. E ela vai perceber que aquele botãozinho que promete tornar tudo acessível talvez não tá resolvendo muitos problemas dela. Então, eu acho que eu acho que do nosso lado tem a educação, né? Tem a capacitação. Então, para a gente entrar nessa parte que eu acho que o mercado vem com tudo, né? Para poder vender esse tipo de serviço. Eu concordo com o que o Reinaldo e a Liliane falaram, e assim, complementando, tem uma questão muito importante que é como a gente trabalha isso com os executivos e com a gestão da empresa, porque essas empresas desses plugins mágicos, muitas vezes eles vão direto ali vender as soluções para quem toma as decisões, mas são pessoas que muitas vezes não entendem da acessibilidade. Então, vem nisso também, nisso do que o Reinaldo falou, né? Capacitar, empoderar também, fazer essas pessoas desses níveis executivos entenderem o que é acessibilidade, o que faz um site, um aplicativo ser acessível, e também
trazer evidências, mostrar que, olha, eles estão falando aqui que usam IA para melhorar aqui o site, mas olha só, fez com que o desempenho do site caísse, ficasse mais lento, e com o que essa IA está ajudando? Olha, com isso daqui que eles dizem que estão aprimorando, na verdade não está trazendo muito retorno, as imagens continuam sem texto alternativo, e também mostrar que assim, muitas funções já existem no navegador e que são coisas muitas vezes assim, olha, essa função que ele está propondo aqui por esse botãozinho, a gente consegue fazer essa modificação rápida também aqui no nosso código, a gente consegue melhorar as nossas cores, a gente consegue talvez melhorar todas as fontes do site, fazer um processo com relação a isso, então acho que também tem muito da questão da gente tentar trazer evidências, tentar trazer dados ali para mostrar para o pessoal que falou, olha, eles estão vendendo a solução como ela fazendo isso, mas olha só como que ainda está tendo um monte de violações das diretrizes de acessibilidade. Olha como ainda tem falhas nisso, eles não conseguiram melhorar esses pontos, porque, na minha experiência, isso é algo que eu já percebi que deu retorno, sabe? Quando você consegue ali mostrar de uma forma bem palpável, tangível para os tomadores de decisão, porque o marketing dessas empresas é muito agressivo. Eu ia falar que é muito bom, mas não é bom, é agressivo. Então, a gente tem ali também, como profissionais de acessibilidade, de se munir também de argumentos para a gente conseguir mostrar, né, como que essas ferramentas elas mais atrapalham do que ajudam. Eu gostei da frase, agressivos. É muito nesse sentido. Chega a ser uma agressividade, literalmente falando, a pressão que eles colocam nas pessoas com a dita força mágica de resolução de acessibilidade que eles têm, né? Enfim, Mari? Eu concordo. E no momento que esses stakeholders, né, as partes interessadas na regra do negócio, são pessoas que não entendem de acessibilidade. Então, acho que a cultura, a educação, é um ponto que a gente, como empresa, como pessoas, isso precisa estar na cultura da empresa também, né? Integração, acho que essa é a palavra, integrar essas áreas. É um processo, né? Mesmo que haja multa, é necessário, gente. A empresa está correndo, tem que multar, Justo, porque muito justo. não adianta, porque vai continuar. E como é que vai melhorar isso? Como é que a gente vai desenvolver serviços e produtos para todas as pessoas, né? Muito justo, Mari. Gente, caminhando aqui para o nosso finalzinho, né? É um tempo curto e pessoas tão talentosas, a gente dá vontade de ficar até 8 horas da noite aqui falando, trocando essas figurinhas. Mas queria pedir a vocês para deixar uma última mensagem, para deixar um último ponto de vista de vocês em relação a todo esse tema, em relação à nossa querida acessibilidade, amada acessibilidade, né? Para a gente fechar aqui o nosso painel, por gentileza. Todo mundo está olhando um para o outro. Tá todo mundo ensinando, tipo assim, quem começa? Vamos lá, gente. Eu acho, só quero agradecer a Mari, oportunidade. já puxa a fila. Agradecer a oportunidade por esse tema. A gente precisa conversar mais, discutir mais. Isso precisa estar no nosso dia a dia, independente se eu tenho alguma deficiência ou não. Mas a gente precisa, e eu como design, service design, colocar o usuário. E esse usuário tem que ser qualquer um. É o usuário no centro do processo. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero ser um profissional para colocar o usuário dentro do processo. É isso. Eu também queria agradecer aí pelo convite e sempre muito bom estar participando aí do TDC. Agradeço também muito por estar dividindo aqui o painel junto com o Reinaldo, a Marina e a Liliane. E o que eu queria deixar assim de mensagem é que vamos nos ponderar mais quando a gente for analisar essas ferramentas de inteligência artificial. Às vezes as pessoas
ou ficam muito preocupadas, ou ficam muito entusiasmadas. Então, eu sou sempre defensora de que a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que ser crítico com relação ao uso dessas ferramentas. Elas têm potencial, mas elas não são milagrosas. Na verdade, nada que envolva acessibilidade é milagroso, como o Reinaldo mesmo falou. A acessibilidade é algo que envolve muito mais ali pessoas, é algo muito mais humano do que algo realmente técnico, né? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Como toda ferramenta, ela vai ajudar, ela vai auxiliar, ela não vai fazer o trabalho, ela não vai resolver todos os problemas. As ferramentas estão aí realmente para trazer mais uma facilidade ali para o nosso trabalho, e com a inteligência artificial não é diferente. A questão é a gente saber realmente utilizá-las para coisas boas, para coisas úteis e para coisas que principalmente facilitem a vida das pessoas ali no dia a dia. Bom, acho que eu não quero ser a última. Vou deixar para o Reinaldo fechar. Quero agradecer mais uma vez o convite para esse TDC, é minha segunda vez aqui. Não tinha participado ainda de um painel assim, fiquei bem feliz de compartilhar aí esse momento com o Reinaldo, com a Thalita, com a Marina. Acho que de última fala minha sobre acessibilidade e acessibilidade artificial, a inteligência artificial, acho que como que a Thalita trouxe, a gente precisa ter conhecimento antes de tudo. Acho que o conhecimento a gente adquire com pessoas, e a inteligência artificial não é uma pessoa. Ela tenta imitar uma pessoa, mas não é uma pessoa. Então é importante a gente sempre continuar nos inspirando nas pessoas, conhecendo com as pessoas e aprendendo com as pessoas, né? Para depois utilizar a inteligência artificial para facilitar a vida. E acho que algo ainda mais necessário é a gente compartilhar esse conhecimento de forma sincera e de forma responsável, né? Se fala muito sobre responsabilidade de dados, e o próprio ChatGPT, por exemplo, gera muitos dados. Toda vez que alguém faz um cadastro, toda vez que alguém faz uma busca, ele está gerando dados de pessoas, né? Então, como a gente está utilizando esses dados a nosso favor? Acho que é uma questão da responsabilidade também. Nós temos atenção, e eu acho que esses dados vão continuar crescendo. O ChatGPT, ele vem assim com essa carinha de vou ajudar o mundo a ser mais fácil de se lidar, mas na realidade ele está ali por trás com uma estratégia longa para muitos anos na frente, de produto, de pegar dados, de crescer a tecnologia. Então isso vai se tornar algo muito maior. Então usem com responsabilidade. São os nossos dados, são as nossas vivências compartilhadas com a tecnologia. E usem o simples. Eu gosto sempre do partir do simples, né? Tudo que a gente trouxe aqui, todas as dicas de utilização de legendas, de utilização de transição de imagens. Usem o simples para tornar a internet mais acessível. Isso é muito necessário. Bom, o que falar depois de tudo isso, né? Bom, primeiro, agradecer pelo convite também, foi um prazer estar aqui, pode me chamar quando for, eu adoro participar do TDC, e adorei participar desse painel junto com a Marina, a Lili e a Thalita, e eu acho que a minha mensagem aqui, acho que é em cima da educação. Eu acho que cada um abordou um tópico específico, então eu queria trazer um pouco a importância da educação, para que a gente possa capacitar mais profissionais que consigam avaliar o resultado dessas ferramentas e consigam avaliar se ele está gerando algo realmente acessível. Ontem mesmo, a gente terminou mais uma turma, né, do curso de Design de Interfaces Acessíveis. Fiquei muito feliz também de ver vários alunos aqui, e eu nem falei para eles que valia a nota nem nada, né, já acabou o curso, mas foi muito bom ver essas pessoas... Olha lá, hein?
Foi muito bom ver essas pessoas aqui já participando disso, e eu tenho certeza que essas pessoas elas vão levar essa palavra da acessibilidade e vão levar também para trabalhos envolvendo inteligência artificial, vão saber avaliar o resultado melhor de um chat GPT do que elas faziam, talvez, há 3 meses atrás. Então, eu acho que educação, a gente capacitar mais pessoas para acessibilidade é um belo caminho para a gente ter um uso bem produtivo de inteligência artificial. Perfeito. Gente, muito grato à participação de cada um de vocês. Foi um painel incrível. Como eu disse, né, a máxima que eu sempre uso para o TDC, né, a gente sempre fecha com chave de ouro cravada de diamante, e foi a pura realidade desse painel. Vocês trouxeram um conteúdo muito rico, muito bom, e agradeço em nome aqui de todos nós, muito obrigado por vocês terem participado e terem compartilhado aqui o conhecimento de vocês com a gente, né, um painel sensacional, com pessoas sensacionais, trazendo um conteúdo que vai impactar, não só agora, mas os próximos dias, meses e anos, né, de todos nós que estamos aqui. Muito grato mesmo pela participação de vocês, gente. E chegamos ao final de mais uma trilha de acessibilidade, TDC. Fala isso não, Bruno. Chegamos. A Yara vai brigar? Dá vontade, pelo menos até meia-noite, vai. Mas, muito bom. Chegamos ao final. Álvaro, Zu, querem deixar também suas últimas palavras? Bom, a Zuleika tá aí? Vamos ver. Se a Zuleika tiver. Vamos deixar a Zuleika, né? Vamos ser cavalheiros. Vai lá, Zu. As últimas palavras nessa edição, nessa trilha. Deixar bem claro que é nessa edição, não as últimas da vida, né? Você vai voltar com a gente aí. Só agradecer a todo mundo que passou por aqui. Agradecer ao Carlos, o Wallace, que estava aqui nos ajudando durante todo o dia. Agradecer o Renan, toda a equipe técnica que está por trás disso. Agradecer muito ao Álvaro e o Bruno, que foram aqui meus companheiros de construção de trilha. E dizer para vocês o seguinte, que a acessibilidade é algo que já está dentro do coração de todo mundo. A gente tem um caminho muito grande para fazer, mas nós sabemos qual que é. Então, cada um que está aqui, que fala um pouco do muito que sabe, vai aumentando esse grande mundo e ampliando tudo aquilo que a gente está esperando. Obrigada, TTC, obrigada, Yara, obrigada a todos. E vamos agora, tem lá no stage, pelo jeito, está desrolando lá uma reuniãozinha lá também, algo diferente para a gente. Bora lá, que amanhã tem mais TTC, hein? Conto com vocês. Obrigada. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal do painel. Muito obrigado, palestrantes. Muito obrigado, Renanzito, que estava de volta com a gente aqui. Fiquei muito feliz. Espero que você esteja mais uma vez com a gente na trilha de acessibilidade na próxima. E vamos lá tornar o mundo mais acessível, que essa é a nossa missão, né? Então, bora lá. Até breve, gente. Até daqui a pouco.